Bora mergulhar num dos textos mais contundentes e socialmente radicais de toda a Bíblia hebraica? O livro de Amós. Para a gente entender o impacto disso, vamos voltar no tempo. Imaginem a cena. Século VIII antes da Era Comum. O reino de Israel está vivendo um período de muita prosperidade, sabe? Estabilidade militar, luxo por todo lado, a elite super confortável. As cerimônias religiosas a todo vapor. Só que, lá do deserto, surge uma voz. Uma voz rústica, implacável, pronta para balançar as estruturas dessa sociedade. E o livro já começa com essa imagem, nossa, que poder! Não é um sussurro, é um rugido, é um trovão, é o som de um leão prestes a atacar, sabe? Essa abertura já define o tom de tudo que vem pela frente. Uma mensagem de julgamento divino que não dá para ignorar, uma força da natureza que vai secar essa terra de abundância até o topo. A paz, que parecia tão sólida, está prestes a ser quebrada. Mas afinal, quem é o homem por trás dessa voz? Amós faz questão de deixar claro que ele não é um profeta de carreira. Sabe, alguém que trabalha para o rei ou para o templo? Nada disso. Ele se descreve como um pastor, um criador de ovelhas e cuidador de sicômoros, que é um tipo de figueira, e seus frutos eram comida dos mais pobres. Ou seja, ele é um forasteiro, um homem do campo. E essa identidade é fundamental, porque dá à mensagem dele uma autenticidade crua, sem filtro. Ele não está ali para agradar quem está no poder. Ok, vamos entender a estrutura do argumento dele, que é simplesmente genial. Amós começa com uma tática que a gente podia chamar de bumerangue profético. Ele não vai direto apontar o dedo para Israel. Não. Primeiro, ele começa a condenar todas as nações vizinhas uma por uma, criando um verdadeiro círculo de julgamento ao redor de Israel. O pessoal que estava ouvindo ele em Israel, provavelmente adorando, concordando com cada palavra. Primeiro, ele aponta para Damasco. A acusação? Crueldade de guerra. A audiência israelita devia estar pensando, é isso mesmo, eles merecem. O ritmo começa a se formar. Em seguida, o foco vai para Gaza, condenada por traficar populações inteiras para a escravidão. A multidão ali devia estar aplaudindo, sentindo que a justiça finalmente estava chegando. Para os inimigos, claro. Depois vem Tiro. O crime deles foi quebrar uma aliança, um pacto de fraternidade, muito provavelmente por pura ganância comercial. A lista de nações condenadas só aumenta. E então, Amon, com a acusação de uma brutalidade que é até difícil de descrever, tudo isso para expandir seu território. A cada condenação dessas, o público em Israel se sentia mais justo, mais seguro. Mal sabiam eles que Amós estava só preparando o terreno para o golpe final. E é aqui que o bumerangue faz a curva e volta, com força total. Depois de deixar a audiência super confortável e segura de si, Amós vira o canhão profético diretamente para eles. Todo aquele discurso sobre as outras nações era só o aquecimento. O alvo nunca foram os vizinhos. O alvo sempre foi Israel. E aqui está o ponto central. O crime de Israel não é a brutalidade na guerra, é a corrupção interna. Eles transformaram a justiça numa mercadoria. A vida de uma pessoa pobre vale tão pouco, mas tão pouco, que pode ser comprada pelo preço de um par de sandálias. É uma imagem devastadora da injustiça econômica e social. Amós então começa a detalhar as acusações. É uma sociedade onde os ricos e poderosos oprimem sistematicamente os mais vulneráveis. Eles vivem num luxo decadente, em leitos de marfim, como a gente vê aqui, bebendo sem moderação, completamente alheios ao sofrimento que os cerca. A denúncia de Amós é clara. A prosperidade de Israel foi construída em cima da exploração dos pobres. Isso nos leva à mensagem mais radical de Amós. Ele argumenta que toda a religiosidade de Israel, as festas, os sacrifícios, os cânticos, tudo isso não é só inútil, é ofensivo a Deus. Por quê? Porque é uma fachada. É uma performance religiosa que mascara uma profunda falta de justiça social. Esse contraste fica muito claro aqui. De um lado, o que Deus rejeita, todo o barulho, toda a pompa da religião organizada. Do outro, o que Deus realmente exige, equidade, justiça e retidão. Para Amós, a verdadeira adoração não acontece no templo, acontece nos tribunais, no mercado, na forma como as pessoas tratam umas às outras. A mensagem dele chega ao clímax neste que é um dos versos mais célebres e poderosos de toda a literatura profética. A imagem aqui é de uma força da natureza. A justiça não deve ser um pingo d'água, um ato ocasional de caridade. Não, ela deve ser uma correnteza constante, uma inundação que purifica a terra. Esse é o padrão divino. Mas o que acontece quando uma nação que está no auge, super complacente, ignora um aviso tão severo? A mensagem de Amós se transforma em visões de destruição iminente e culmina num confronto direto com as autoridades.
Amós descreve uma série de visões bem simbólicas. Primeiro, gafanhotos devastando a terra. Depois, um fogo que consome tudo. Em seguida, um fio de prumo, aquela ferramenta de construção para ver se uma parede está retinha, que Deus usa para medir a nação e conclui que ela está moralmente torta, desalinhada. Por fim, uma cesta de frutos maduros, indicando que a colheita do juízo chegou, o tempo acabou. Claro que essa mensagem não foi nem um pouco bem recebida. Amós vai até Betel, um centro religioso real, e é confrontado por Amazias, o sumo sacerdote. Amazias o acusa de conspiração e manda ele ir embora, dá o recado dele em outro lugar. A resposta de Amós é firme. Ele reforça que não é profeta por profissão, mas por chamado divino. Esse confronto mostra o risco que se corre ao falar a verdade para o poder. Então, depois de tantos capítulos de condenação implacável, o livro dá uma virada surpreendente. Bem quando parece que a destruição total é a palavra final, surge um raio de esperança. Deus diz que não vai aniquilar completamente o povo. Pelo contrário, existe uma promessa de que das ruínas algo novo será construído. A tenda caída de Davi vai ser reerguida. E assim, o livro de Amós nos deixa com essa tensão poderosa. É uma crítica fulminante da injustiça, um aviso de que sociedades que ignoram os pobres estão, na verdade, caminhando para o próprio colapso, mas, no final, oferece uma promessa inesperada de restauração. E isso deixa no ar uma pergunta para a gente refletir, né? Após o colapso, a esperança pode ser reconstruída? A mensagem de Amós, de que espiritualidade de verdade e justiça social são inseparáveis, continua ecoando com uma força impressionante até hoje.